Tá aí. A gente tá no shopping, Anália Franco, né? Sim. E acabou a luz, moleque! Acabou a luz, o pessoal subindo escada aqui, tudo a pé. A culpa é de quem? Filma você mesmo. Por favor. Quem que é a culpa que acabou a luz aqui? Já falei pra parar de ficar botando a mão na lâmpada aí, puxando energia aí, fazendo gato aí, roubando coisa, desgraça. Da hora, ainda bem que a gente pediu o nosso lanche antes, porque agora o McDonald's tá sem luz e eles estão sem emprego. Mas o óleo ainda tá quente, dá pra fritar mais um. Eles estão sem emprego. O óleo ainda tá quente, dá pra fritar mais uma meia dúzia. Não, mas se o funcionário do McDonald's tá sem emprego, ele tá sem casa. O McDonald's é tipo o último recurso de todas as pessoas. É isso ou morar debaixo da ponte? É, bem por aí mesmo. Mas ainda bem que a gente já pediu, cara, senão a gente ia ter se ferrado, vindo até aqui pra nada. É, pode acabar. Não é culpa minha, para com isso. Fazer conta lá, pro outro lado, pra não ficar igual. Aí. Já deu? Não, já deu não. Ainda não. Já deu não. Ainda não. Tá no Face Store.